Nós recebemos alguns pedidos sobre atividades físicas mais apropriadas, as atividades físicas que então funcionam de uma maneira a atrair essas crianças, adolescentes, mas principalmente as Uhum. crianças, para desenvolver também uma vida saudável, a partir também aliada com a nutrição, que nós recebemos as dicas e as orientações da nutricionista no programa anterior. Você tem algumas Uhum. orientações com relação à atividade física, especialmente para as crianças e adolescentes na idade escolar? Sim, o primeiro ponto é nós buscarmos objetivos em comum para essa atividade física, tá? Então, entre esses objetivos, a gente poderia citar, além da saúde, a concentração, a disciplina, ou seja, com que essa criança fique ativa, participativa. Quando nós estabelecemos esses objetivos, nós temos que separar esses dois grupos, tá? O grupo das crianças e o grupo dos adolescentes. Para que eu possa trabalhar atividade física com crianças, eu preciso de mais uma palavrinha, que seria a constância. Somente com a constância da atividade física eu consigo atingir esses objetivos. Mas lembrando, nós estamos falando de crianças. E como que eu vou manter a constância da atividade física com esse público? Como que eu vou fazer com que elas sintam vontade de fazer atividade física com uma periodicidade boa, que realmente gere esses resultados positivos para ela? Então, existem alguns recursos, algumas ferramentas que eu utilizo, entre elas o lúdico. Toda atividade física que eu direciono para as crianças, eu utilizo muito o lúdico. Além do lúdico, a participação das crianças. Existe uma outra ferramenta que é muito utilizada em educação física escolar, que se chama metodologias ativas. Quando nós trabalhamos as metodologias ativas com as crianças, incentivamos a participação das crianças. Então, elas vão participar da atividade proposta pelo professor com sugestões, qual atividade que ela mais gosta de fazer, como que ela queria realizar essa atividade. A partir do momento que nós temos essa participação das crianças, aí nós conseguimos trabalhar melhor todas as potencialidades que ela tem e também respeitar as possíveis restrições que ela possa ter. Com essas informações, nós conseguimos planejar a atividade mais adequada para aquela criança. Quando nós propomos uma atividade para uma criança, ela vai prestar muito atenção no que o professor está fazendo. Tá? Ela vai tentar copiar aquela atividade que o professor está fazendo. E isso gera um nível de concentração. Se ela fizer essa atividade constantemente, ela vai ter uma constante de concentração, ou seja, ela vai estar praticando a concentração, que vai gerar, lógico, todos esses objetivos ela vai levar para a vida adulta. A partir do momento que nós propomos uma atividade e nós delimitamos essa atividade com um determinado tempo, com um determinado número de repetições, com um determinado movimento, ela vai tentar copiar essa atividade e isso vai gerar também uma disciplina. Tá? Isso para todas as atividades relacionadas à atividade física. Então, gerando um nível de concentração, um nível de disciplina, mas para que nós possamos ter esses resultados futuros, nós precisamos de constância. E para que ela se sinta atraída a fazer essa atividade e participativa nessa atividade, ela tem que participar com opiniões, com sugestões, falando o que ela mais gosta de fazer, qual atividade que ela não gosta de fazer. Tudo que é imposto para a criança causa uma certa repulsa. Então, nós temos que trabalhar daquelas preferências de atividades que ela tem. Então, Paulo, essas orientações que você está passando para nós podemos sim aplicar desta forma na vida escolar, nas séries, nos colégios, nas escolas, com tranquilidade. E esses mesmos pontos que você colocou para nós
também pode ser desenvolvido em outras atividades extraescolares, por exemplo. Tem muitos pais que gostariam que a criança, além da escola e da atividade física preparada para a vida escolar, também tivesse uma atividade física, ou até um esporte, um princípio de um esporte, né? O balé, por Sim. exemplo, começa bem cedo, mas aí é uma outra Aham. situação. Agora, algumas atividades físicas fora da escola, Paulo, você consegue visualizar para os pais que estão nos assistindo quais seriam interessantes a participação das crianças? Então, falando especificamente das crianças também, nós temos que fazer através de experimentações, tá? Experimentações e convites, um pouco diferente do público do adolescente. O adolescente você já consegue argumentar com esse público. Com as crianças é difícil, então você faz o convite, pede para ela experimentar determinada atividade, pode até relacionar essa atividade com algum personagem que ela goste, um personagem de livro, um personagem de filme, para que ela experimente determinada atividade. Como eu falei no início, né, tudo que é imposto para a criança causa uma certa repulsa. Então, por exemplo, existem várias atividades com características esportivas, com características de exercícios, porque atividade física é uma coisa, exercício físico é outra coisa. Então, com as crianças, nós priorizamos as atividades físicas. Tá? Nós temos o balé, nós temos a natação, nós temos o futebol, nós temos as artes marciais. Todas essas atividades com características de exercícios podem ser sugeridas para as crianças. É importante que ela experimente essa atividade, sempre com um grau de lúdico que seja compatível com a idade da criança, para que ela possa desenvolver a atividade com essas características de exercício, mas que ela possa sentir prazer nessa atividade e querer voltar, querer retornar.